Salve rapaziada, irei aqui trazendo mais um papo tático para falar de futebol novamente, para falar de Mundial de Clubes e dar aquele veredito final nesse vídeo sobre a participação dos times brasileiros no campeonato. A gente vai falar sobre quem se saiu melhor no final das contas, mas sem dar aquela análise simplória de apenas apontar quem ficou na frente como melhor e quem ficou por último como pior. Senão a gente só pegava a classificação, mostrava e não tinha vídeo nenhum. A gente vai analisar os contextos envolvidos no campeonato que cada time fez, né? Para aí sim dar aquele veredito sobre qual foi a melhor participação, qual foi a pior participação de times brasileiros no Mundial de Clubes. A gente vai fazer esse ranking, beleza? Antes de mais nada, eu só vou te pedir para deixar o like no vídeo para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo e comenta aí o que você achou para a gente discutir. Fala aí quem você achou que foi melhor, quem você achou que foi pior, aquela coisa toda. Quero ver sua opinião, beleza? Vamos para o vídeo agora. E sem enrolação, já vamos começar apontando o quarto lugar dos brasileiros no Mundial de Clubes, que na minha opinião foi o Palmeiras. O Palmeiras, na minha opinião, foi o pior time brasileiro em desempenho, em contexto, em fazer história no Mundial de Clubes. Por quê? O Palmeiras eliminou o Botafogo. Sim, o Botafogo foi eliminado para o Palmeiras, o Flamengo foi eliminado antes do Palmeiras, é verdade. Mas a questão é, o campeonato do Palmeiras, a gente precisa analisar o que o Palmeiras deixou para trás na competição. Primeiramente, o Palmeiras pegou um grupo com Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Inter Miami, time tenebroso da MLS, time que depende extremamente de um jogador ou dois, completamente desorganizado, com um treinador novato que não tem experiência alguma no cargo, então era um time super fácil que o Palmeiras penou para empatar. O Palmeiras quase perdeu a primeira posição do grupo pro Inter Miami. No final do jogo, depois de perder por 2-0, quase o jogo inteiro, aí sim o Palmeiras conseguiu empatar o jogo depois das mexidas do Abel Ferreira. Contra o Al-Ahly, o time venceu ali jogando razoavelmente, conseguiu um gol contra no segundo tempo, depois fez um gol para matar com o Flaco Lopes no contra-ataque, e aí o jogo ficou mais tranquilo, mas no final do jogo o Palmeiras chegou a dar uma sofrida ali, o Al-Ahly chegou com algum perigo, né, e o Palmeiras correu um certo risco, ainda assim não foi nem de longe uma partida boa do Palmeiras, por mais que tenha vencido. Contra o Porto foi o primeiro desempenho de um time brasileiro contra times europeus, então naquele momento a gente achava que o Palmeiras tinha feito um baita de um jogo, que o Palmeiras tinha dado um recado para a Europa, tinha enfrentado um grande time e depois com o desempenho dos brasileiros contra outros times gigantes europeus que jogam muito mais que o Porto, a gente viu, né, que era meio que um padrão ali os times brasileiros desempenharem bem contra esses times europeus, e aí a atuação do Palmeiras contra o Porto ela fica meio que para trás, né, porque querendo ou não, dos times europeus que os brasileiros enfrentaram, o pior deles foi de longe o Porto que tem um dos piores times da sua história, que quando a gente fez o vídeo de prévia, eu falei aqui que o Porto tinha feito uma temporada tenebrosa, com troca de treinador, sem vencer títulos importantes, ficando em terceiro lugar no Campeonato Português. Então, assim, já era sabido que o Porto não vinha bem. E aí a gente viu o desempenho do time no campeonato, perdendo de virada para o Inter Miami, sendo eliminado na fase de grupos, né, que não é um parâmetro para a gente tirar o jogo que o Palmeiras fez contra o Porto. Então, beleza, foi o melhor jogo do Palmeiras no Mundial, o jogo contra o Porto, realmente. Porém, que Porto que a gente está falando? Não foi aquele time europeu que vive uma fase excepcional, aquele time que está voando, aquele time que é respeitado atualmente, não, muito pelo contrário. E ainda assim, com o bom desempenho do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu vencer o time do Porto. Ou seja, até no melhor desempenho do Palmeiras no campeonato, no melhor desempenho contra um time europeu, o Palmeiras empatou o jogo e não venceu. Então não fica aquela atuação histórica, aquilo que vai se lembrar o seu torcedor daqui 50 anos, aquele grande jogo que o Palmeiras fez contra um time europeu, não vai ficar porque o Palmeiras não venceu a partida. Então, assim, o desempenho do Palmeiras, no geral, foi abaixo do que o Palmeiras pode render. O time do Palmeiras tinha muito mais peça, muito mais elenco para fazer muito mais no Campeonato Mundial. O Palmeiras, ele sai do Campeonato Mundial meio que com a frustração. O torcedor sai frustrado pela maneira que viu o Palmeiras jogar durante o campeonato inteiro. O Palmeiras eliminou o Botafogo nas oitavas de final, sim, muito por causa também da covardia que o Renato Paiva adotou para o seu time naquela partida, porque o Palmeiras é superior ao Botafogo, na minha opinião, mas não é muita diferença. O Botafogo poderia ir com o peito aberto para jogar no cara a cara ali contra o Palmeiras, e aí optou por se defender o jogo inteiro, dando espaço ao Palmeiras, e aí, obrigatoriamente, o Palmeiras teve que criar mais chances, teve que cuidar mais da bola, controlar mais o jogo. Mas, assim, muito pela
pelo que o Botafogo deixou de jogar também na partida. Tem mérito do Palmeiras? Tem mérito, mas eu acho que o Botafogo jogando o seu melhor futebol, o jogo seria muito mais equilibrado. E ainda assim o Palmeiras eliminou o Botafogo por 1-0 com um gol na prorrogação, numa jogada individual do Paulinho. Então, assim, o desempenho geral não foi de brilhar os olhos, não saíram jogadas trabalhadas, não saíram táticas bem feitas ali na maior parte do tempo. O Abel não foi bem, por mais que em questão de substituições no campeonato ele tenha ido bem, porque a maioria dos gols saíram do banco de reservas do Palmeiras, mas no jogo como um todo, se falando de desempenho geral da equipe em todos os jogos que o Palmeiras fez, o Palmeiras deixou a desejar, na minha opinião, desempenhou muito menos do que poderia e foi eliminado para um Chelsea que não precisou jogar nada demais para ganhar do Palmeiras, que chegou a dar uma reação ali no segundo tempo, mas fez um primeiro tempo fraquíssimo, deu muitas brechas para o Chelsea poderia ter vencido por mais gols, o Everton chegou a fazer grandes defesas, então assim, no geral, o campeonato do Palmeiras para mim ele foi muito decepcionante, e mesmo chegando mais longe que Flamengo e que Botafogo, tendo eliminado o Botafogo, eu acho que em questão de legado, em questão de história feita nesse Mundial de Clubes, o Palmeiras ele fica em último, principalmente por não ter feito um grande jogo contra um grande europeu, e até no jogo que fez não conseguiu vencer. Então foi o único brasileiro que não conseguiu vencer times europeus na competição. Eu acho que por esse motivo e pelos outros que eu citei, o Palmeiras ele acaba sendo o pior time dos brasileiros no Campeonato Mundial de Clubes, beleza? Falando agora do terceiro lugar, o terceiro melhor time, né, ou o segundo pior time, você avalia da maneira que quiser. Eu acho o terceiro melhor time uma expressão melhor para ser utilizada nesse quesito, né? Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas, que para mim foi o terceiro melhor brasileiro no Mundial de Clubes. O Botafogo foi eliminado para o Palmeiras, realmente perdeu fazendo um jogo tenebroso, um jogo péssimo, um jogo covarde que custou a demissão do Renato Paiva logo depois, que o Textor ficou furioso pelo time ter feito, e eu acho que o Brasil inteiro que viu aquele jogo sentiu que o Botafogo poderia fazer muito mais do que fez. O time venceu um PSG que foi campeão da Champions League, o melhor time do mundo disparado, o time que venceu tríplice coroa, que deu pau em todo mundo, deu goleada na Inter de Milão na final da Champions, goleou o Atlético de Madrid, acabou de golear o Real Madrid nas semifinais, é um time que não tomou um gol no Campeonato Mundial, tirando o jogo contra o Botafogo, que o PSG tomou gol e perdeu a partida. Então, assim, o Botafogo fez uma partida histórica, talvez a maior partida de um clube brasileiro contra times europeus na história, talvez não, a maior partida da história do Botafogo. É uma partida que o torcedor do Botafogo ele vai levar para o túmulo, que ele vai se lembrar para o resto da vida, e vai ser motivo de orgulho. A história foi feita naquele jogo, e não só naquele jogo, na classificação por si só do Botafogo naquele grupo da morte que tinha Atlético de Madrid e que tinha o Paris Saint-Germain. O Botafogo fez um jogo muito ruim no primeiro jogo contra o Seattle Sounders, quase tomou um empate no final, o jogo estava controlado, o time caiu extremamente de nível, sofreu mais de 20 finalizações no segundo tempo, parecia que o grupo seria um desastre para o Botafogo, porque depois de enfrentar o pior time do grupo daquela maneira, a gente esperava que o Botafogo fosse tomar 2 tacas dos times europeus. E o que aconteceu foi um Botafogo vencendo o Paris Saint-Germain com uma tática muito bem executada, vencendo bem, merecidamente, sem tomar pressão, sem sofrer muito no jogo. O Paris Saint-Germain não chegou com perigo em quase nenhuma oportunidade. O Botafogo teve mais de uma chance de contra-ataque, o Botafogo cuidou da bola. O Botafogo ele não jogou por uma bola, ele fez uma tática defensiva extremamente efetiva e foi muito bem nos momentos que teve as chances no ataque. Então, assim, o Botafogo ficou mais perto de fazer o segundo gol do que o Paris Saint-Germain ficou mais perto de empatar o jogo. Então foi um jogo histórico, um jogo absurdo do Botafogo, que garantiu a classificação, porque chegou no último jogo contra o Atlético de Madrid tendo que tomar 3 gols, e aí o time perdeu só por 1-0 com gol no final do jogo. Então, assim, o placar nem talvez merecia ter sido a derrota do Botafogo, pelo que o Botafogo jogou naquela partida. O Botafogo criou chances de gol e criou o suficiente para pelo menos levar o empate e sair com a primeira classificação do grupo, com a primeira posição geral. Mas acabou tomando a derrota, né, que custou muito caro a questão do enfrentamento, né, que acabou levando o Botafogo para o Palmeiras e não para o Inter Miami. Então, assim, o campeonato do Botafogo na fase de grupos foi histórica. A vitória contra o Paris Saint-Germain, para mim, é o que coloca o Botafogo à frente do Palmeiras. Eu sei que tem gente que vai achar o contrário, mas eu acho que a vitória do Botafogo é algo que fica para a história, enquanto o Palmeiras, por sua vez, não sai com nenhum momento que fica para a história nesse campeonato mundial. O
Palmeiras venceu o Botafogo, beleza, venceu um time do Egito, e é isso. O Palmeiras não vai ter aquela história para contar para os seus netos, o palmeirense não vai ter aquela história magnífica do Mundial de Clubes, porque não viveu algo grande contra um europeu. Já o Botafogo conseguiu viver isso contra o melhor dos europeus, contra o time que provavelmente vai ser campeão do mundo. Então, assim, foi um jogo histórico e é uma partida que credencia o Botafogo, na minha opinião, a ficar em terceiro lugar, mesmo sendo eliminado para o Palmeiras e fazendo um jogo tenebroso nas oitavas de finais do Mundial de Clubes. Falando agora do segundo melhor clube, para mim, vocês devem imaginar também, foi o Flamengo, né? O Flamengo que foi eliminado nas oitavas de finais, é verdade, chegou a ser eliminado antes do que Palmeiras, do que Fluminense, mas acaba sendo o segundo lugar para mim pelo motivo de o Flamengo fez uma boa fase de grupos, se classificou em primeiro do seu grupo, né? O que custou a eliminação, porque acabou pegando o Bayern em segundo. Antes do campeonato começar, todo flamenguista sonhava com a primeira colocação, porque imaginava que o Benfica seria o segundo e o Bayern com certeza seria o primeiro, e aí livraria o Flamengo de um enfrentamento absurdo logo nas oitavas. E aí acabaram dando o azar do Bayern perder para o Benfica e acabar chegando no lado da chave do Flamengo. Então, assim, foi um grande campeonato na fase de grupos do Flamengo. O Flamengo venceu um Chelsea que acabou de bater no Palmeiras e no Fluminense e chegar às finais do Campeonato Mundial. A gente não sabe se vai ser campeão, provavelmente não, mas é um time que está nas finais e que foi derrotado merecidamente para o Flamengo. O Flamengo deu um baile no Chelsea, o Flamengo criou para fazer mais de 3 gols, o Flamengo foi superior ao Chelsea o jogo inteiro e conseguiu vencer com autoridade, se classificando em primeiro do grupo. Acabou empatando com o LAFC ali no último jogo que já não valia muita coisa, o Flamengo já estava classificado e em primeiro, então não dá para levar como parâmetro o jogo ruim, abaixo que o Flamengo fez, e nem foi tão ruim assim, se a gente vê o tanto de criação de oportunidades que o Flamengo teve, e fez um bom jogo contra o Esperance. Então, assim, o Flamengo ele fez uma boa fase de grupos, se classificou bem para as oitavas e deu o azar de pegar o Bayern de Munique, um dos maiores times do mundo, um dos times que dá mais trabalho na história recente do futebol e na história geral também, um time gigante, um time com muito poderio ofensivo, um time realmente diferente e de primeira prateleira da Europa. E ainda assim o Flamengo foi de peito aberto para enfrentar o Bayern. O Flamengo não foi numa estratégia defensiva de jogar por uma bola no contra-ataque, não. O Flamengo foi para atacar e ser atacado, para aproveitar os espaços gerados pelo jogo do Bayern de Munique, que joga e deixa jogar. Então, assim, foi pro mata-mata, foi pro tudo ou nada, e acabou sendo derrotado. Muitas falhas individuais, se você for ver a maioria dos gols que o Bayern de Munique criou contra o Flamengo não foram gols que foram jogadas trabalhadas, que foi colocar o Flamengo na roda, não. Foram entregadas do setor defensivo do Flamengo, que acabou gerando gols do Bayern de Munique. Então, sim, o Bayern ele vence por 4-2, o Flamengo não toma um vexame, o Flamengo faz 2 gols no Neuer, 2 gols no Bayern de Munique, faz o seu torcedor, durante momentos do jogo, sonhar com o empate e é superior em alguns momentos do jogo, por mais que tenha sido superior muito pela tirada de pé ali do Bayern de Munique depois que abria uma vantagem confortável na partida. Então, tem isso, mas também tem mérito do Flamengo de ter conseguido aproveitar esses espaços no jogo e se imposto e feito um jogo melhor em alguns momentos da partida. Eu acho que o Flamengo ele cai com muito orgulho, o seu torcedor ele sai feliz do campeonato pela maneira que o Flamengo jogou contra o Bayern, por essa fala de não ser uma atuação covarde, e sim uma atuação como o Flamengo, né, que é o que a torcida fala. Então, assim, deu orgulho ao seu torcedor, saiu de cabeça erguida, saiu fazendo um grande jogo contra o Bayern de Munique na medida do que era possível, e foi eliminado nas oitavas, é verdade, mas fica aí a história de ter vencido o Chelsea, que é finalista do Mundial e podendo ser campeão, por que não? E ainda por cima fez um jogo ali digno, a gente pode dizer assim, contra o Bayern de Munique. Então acho que o Flamengo acaba sendo aí o segundo saldo mais positivo dos brasileiros por esses motivos, beleza? E agora falando do grande campeão, né, dos brasileiros, o time que chegou mais longe, então nesse caso é o time com melhor qualificação e melhor classificação. É o time que foi bem em questão de desempenho, foi bem em questão de classificação final, em questão de tudo que poderia ser bom, o Fluminense foi. O Fluminense foi de longe o melhor brasileiro, isso é unanimidade no Brasil. O Fluminense caiu para um Chelsea, é verdade, mas o Fluminense chegou a eliminar Inter de Milão, eliminou Al Hilal, passou muito mais longe do que todo tipo de brasileiro que não fosse tricolor
imaginava que o Fluminense chegaria. O Fluminense ele chegou como o patinho feio ali dos brasileiros. Chegou como time com menor elenco, com menor investimento, com um técnico que não tinha a maior longevidade dos treinadores que estavam no comando dos seus times. Por mais que o Renato Paiva não estivesse há muito tempo também, o Renato estava menos ainda, tinha 2 meses, eu acho, mais ou menos, de que ele tinha assumido o Fluminense. Então, assim, o time estava se encaixando ainda, o time não tinha um investimento gigantesco, a folha salarial era a menor dos clubes. Então, assim, a gente esperava que o Fluminense até passasse de grupo, mas em segundo lugar, e provavelmente sendo eliminado nas oitavas de finais para a própria Inter de Milão, que já era projetado que seria o confronto. Acaba que o Fluminense faz um grande torneio em fase de grupos, faz um grande jogo contra o Borussia Dortmund, o melhor jogo dos brasileiros na fase de grupos contra times europeus, por mais que não tenha vencido, o Fluminense fez um jogaço, fez um jogo merecidamente para vencer, só que o futebol tem dessas e acabou empatando o jogo. Mas o Fluminense fez um campeonato gigantesco, um grande jogo contra o Borussia, um jogo espetacular contra a Inter de Milão para eliminar a Inter de Milão, contra o Al Hilal, que tinha acabado de eliminar o Manchester City do Guardiola, um dos favoritos para ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, também conseguiu eliminar, conseguiu vencer e vencer bem, vencer com tranquilidade até, a gente pode dizer assim, por mais que tenha sofrido um gol ali, o Fluminense teve muita chance de fazer gol e conseguiu controlar o jogo em momentos da partida. Então, assim, acaba sendo eliminado para o Chelsea, é verdade, mas eliminado para um Chelsea que jogou melhor do que no resto do campeonato, que teve um reforço de 60 milhões de euros inscrito no meio do campeonato. Então, assim, é até desigual a gente culpar o Fluminense por ter sido eliminado para o Chelsea. Beleza, o Chelsea não era um dos melhores de primeira prateleira dos europeus no campeonato, mas a gente está vendo o Chelsea eliminando os times brasileiros e chegando na final, então, querendo ou não, tem que se dar o mérito o que o Chelsea fez. Mas, assim, o campeonato do Fluminense, no geral, foi excelente. A própria eliminação, o Fluminense é eliminado perdendo por 2-0, mas assim, tendo chances de fazer gol, com o jogador tirando bola em cima da linha, com um pênalti que poderia ter sido marcado e poderia mudar o jogo naquele momento, poderia ser outra partida se aquele pênalti é mantido. Então, assim, o Fluminense teve oportunidade de gol, teve oportunidade de contra-ataque, teve criação e a bola não entrou. Infelizmente, não vai entrar sempre, o Fluminense acabou sendo eliminado para o Chelsea, mas o saldo do Fluminense é extremamente positivo. Um time que chega desacreditado e que sai como o melhor brasileiro no campeonato e como um dos 4 melhores times do mundo. Além disso, mais de 300 milhões de reais em premiação, um orçamento de praticamente quase todos os times do Brasil, tirando ali os que faturam mais, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, aquela coisa toda, mas é um faturamento de um grande time brasileiro anual, o Fluminense conseguiu em menos de um mês. Então, assim, é uma vitória em todos os quesitos para o Fluminense. É um campeonato que coloca o Fluminense em outro patamar na volta para o Brasil. Um time que não era tão respeitado antes, até por não jogar um futebol que demonstrou no Mundial de Clubes e que agora volta com o seu torcedor podendo sonhar e podendo acreditar que o Fluminense pode ser campeão de qualquer campeonato que disputa no ano. Pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, não interessa. Mas o Fluminense mostrou que pode competir, que tem um técnico extremamente competente, que tem jogadores extremamente decisivos e que podem levar o Fluminense para um título nesse ano. Então, assim, o campeonato do Fluminense é de longe o melhor dos brasileiros e é de dar muito orgulho e de contar muita história para o torcedor do Fluminense que viveu grandes momentos nesse campeonato, de longe o clube que viveu momentos mais históricos nesse campeonato. Isso aí é indiscutível. Então, assim, obviamente o primeiro colocado, o melhor clube brasileiro no campeonato, foi o Fluminense, foi o time tricolor aí das Laranjeiras. Então o ranking foi esse. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, deixa a sua opinião, fala se para você eu falei merda, se para você eu falei coisas realmente positivas e verdadeiras. Mas deixa a sua opinião que eu quero ver o que você acha. Qual para você foi o ranking aí de times brasileiros no campeonato? Quem foi melhor, quem foi pior, enfim, quem poderia ter ido mais longe? Fala aí tua opinião que eu quero ver pra gente debater, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.